Muito bem, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia. Agora vamos para a nossa aula na matéria Os Evangelhos, a aula de número 5. E nós vamos agora fazer aqui uma primeira exposição da importância dos evangelhos quanto às ordens de Jesus. Nos evangelhos sinóticos, Jesus deixa 5 ordens imperativas para os cristãos, para nós. Será que era só para aquele tempo? E hoje? Não, ela perdurará até o arrebatamento da igreja, para nós da dispensação da igreja. E depois, também, vocês sabem que durante o milênio vai haver a verdadeira pregação, vai haver a pregação, todas são verdadeiras, a pregação do reino milenário, mas é voltado mais para uma centralização na Jerusalém terrestre. E aqueles 144 mil que foram assinalados, foram preservados na grande tribulação, reinarão com Cristo e serão agentes missionários pelo mundo inteiro. Então Deus preocupa muito, Jesus preocupa muito com a pregação do Evangelho. Agora, nós nessa dispensação, nós precisamos estar pregando também. Vamos ver na palavra de Deus, a primeira ordem de Jesus é: vinde a mim. Mateus, capítulo de número 11, vamos ler junto comigo? Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Há uma outra versão que diz e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeira ordem imperativa de Jesus nos evangelhos sinóticos é: vinde a mim. É quando eu me converti, quando você se converteu. Não é quando você foi chamado para uma chamada específica. Isso aí já é depois que você está exercendo, que você inicia o seu ministério. Essa aqui é uma chamada para conversão, para libertação do fardo do pecado. Vamos para a segunda ordem, não podemos demorar muito. Então a primeira é: vinde a mim. E agora, Mateus capítulo 4, versículo 19. Olha só o que diz. E disse-lhes Jesus. Está só assim, disse-lhes, mas é Jesus. Vamos usar a palavra, o nome de Jesus. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A segunda ordem imperativa de Jesus é: vinde após mim. Vamos para a terceira. Isso aqui, vinde após mim, é um ato de obediência, porque nós poderemos ser tendentes a oscilar, a mudar de direção, a redear. Jesus, o Espírito Santo, né, que está conosco nesta dispensação da graça, outro chama até dispensação do Espírito Santo, mas é dispensação da igreja, dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mais importante é nós estarmos obedecendo. E a segunda ordem imperativa é: vinde após mim. E a terceira ordem, pastor e professor Neres, qual é? Diga para nós, os alunos. Vamos lá. Mateus
11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ato de obediência. Vinde a mim, vinde após mim, aprendei de mim. E a quarta ordem imperativa. Vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. Olha que lindo! Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, a quarta ordem é permanecer na cidade. Como lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual que é a sua cidade? Eu sou de Iporá. Então fica na cidade até você ser revestido do poder, e aí você vai receber a quinta ordem imperativa de Jesus. Vamos lá? Olha o que diz o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Primeira ordem, vinde. Segunda ordem. A segunda ordem é vinde após mim. Até eu estou esquecendo. Vinde após mim. Terceira ordem, vinde, aprendei de mim. Quarta ordem, ficai na cidade. Sua cidade. Não desobedeça a direção, seu líder. E quinta ordem, Marcos 16 e 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Ok? Aqui está as 5 ordens imperativas de Jesus. Não saia de sua cidade antes da hora. É de passo a passo, mediante obediências. Quando você está obedecendo o seu líder, seu pastor, você está obedecendo a Cristo. Ele é constituído para ser um líder nosso, uma autoridade, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos corrigir em alguma coisa que nós erramos, que nós achamos, às vezes até um ponto de vista diferenciado. Amém? Então aqui está. Deus abençoe. Agora vamos para uma pequena síntese do livro de João. Eu disse para vocês que João foi aquele que teve uma intimidade maior com Jesus. Alguém acha que João era filho de Salomé? E ele poderia então ser primo de Jesus. Mas isso é coisa que é só mesmo para fazer uma junçãozinha, para dizer que tinha razão de Jesus ficar mais a sós com João, gostar, ele ser o número 1. Não, Jesus não tinha um número 1. Ele tinha com quem cada um ele conversava. Nós, como líderes, nós sabemos muito bem, conhecemos as nossas ovelhas, conhecemos o que podemos conversar com cada uma delas. Isso é normal, isso faz parte. Não existe essa acepção, muita gente fala a panelinha. Não tem isso não, irmãos. Agora, deixa eu te dizer, nós precisamos conhecer Jesus e reconhecê-lo como Filho de Deus. E João, uma das características fortes dele é que ele tinha muita convicção. Ele tinha
toda a convicção que precisava para ele entender que Jesus era o Filho de Deus. Veio à terra, tornou-se homem e deu-nos o exemplo. Jesus foi o homem perfeito. Exemplo para mim, exemplo para você. Não pecou em nada. Hebreus diz que ele nada pecou. Ele era o Filho de Deus. Mas agora ele estava aqui cumprindo a sua missão de homem. Homem perfeito. Aí João descansava nisto aí. Preste atenção. João, o tema do livro de João. Jesus, o Filho de Deus. João escreveu esse livro bem depois dos outros. Depois de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas. Aí João escreve, depois até de todos, quase todos os livros. João escreve o Evangelho, a data é de 86 a 96 depois de Cristo. Aproximadamente a data em que João escreve o Evangelho. João escreve mais 4 livros. Mais 4, ao todo ele escreve 5 rolos. Ele escreve um Evangelho, ele escreve a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola e encerra o Novo Testamento com o livro das Revelações, o Apocalipse. E nós tivemos 8 aulas, sobre escatologia bíblica. Já está no nosso canal. É só você se inscrever, você deixar o seu joinha. Muito bem. Então, o que nós entendemos? O que nós entendemos é que João tinha razões sobejas. E ele se deleitava na divindade de Jesus. Ele sabia que ele, como homem, ele cansava, ele tinha sono, tinha momentos de tristeza, de choro, quando ele foi lá no velório, ou seja, já havia sepultado, nem não era o velório, né, de Lázaro. A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou, porque ele tinha sentimentos. Jesus foi quem criou o homem, e a Bíblia diz que Deus criou o homem, e o criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, ele tinha sentimentos. Como Deus, quando criou o homem, como o homem, como veio à terra. Tá? É isso, né? Vamos ver mais? Então, olha, João, a palavra João significa no hebraico graça de Deus. Ele escreveu 21 capítulos e 879 versículos. Bem, agora deixa eu terminar essa aula aqui com um resumo. Vê se você, lendo a sua Bíblia, dá conta de decorar os assuntos principais de cada capítulo. Por exemplo, capítulo 1, Jesus é o Verbo. É o Verbo. No princípio, olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, como homem, aqui está falando lá do princípio da criação, quando ele se manifesta como Verbo, como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Preste atenção. Agora, João dá um testemunho de Jesus como Filho do Homem, como um exemplo de vida. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus,
que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele aparece aqui como Cordeiro na sua característica humana. Mas é muito importante isso aí. Vamos ver mais. E no capítulo 2? Jesus vai num casamento em Caná da Galileia. As bodas em Caná da Galileia. É os principais assuntos. Tem outros assuntos em cada capítulo. Capítulo 3. O encontro de Jesus, ou seja, Nicodemos visita Jesus. O encontro de Nicodemos com Jesus. Capítulo 4. A mulher samaritana. Capítulo 5, a cura do paralítico de Betesda. Capítulo 6, você está ouvindo passando as folhas, né? Vou parar de passar, você não vai ouvir o barulho dela. Capítulo 6, Jesus ministra a última Páscoa, que é a primeira ceia, depois vai para atravessa o mar da Galileia, deixa os discípulos sozinhos, depois ele anda por cima das águas do mar da Galileia. Sim, mar de Quinerete, lembrei agora, hein? Lago de Genezaré, mar de Quinerete, mar de Tiberíades e mar da Galileia. Preste atenção, olha aqui, o capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 7 é a contestação de Jesus com o capítulo 6, né? Não, capítulo 7 mesmo. Capítulo 6 já inicia essa controvérsia, esse discurso inflamado, tanto de Jesus, primeiro deles com Jesus, os fariseus, os saduceus, e também Jesus com eles. Um sermão difícil, ele falou palavras firmes para aquele povo. E capítulo 7 dá seguimento. Aí fala da incredulidade dos irmãos de Jesus. O assunto principal, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Muitos deles não receberam. Só que lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, ele veio para o que eram os seus irmãos de nacionalidade, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E assim sucessivamente. Mulher adúltera no capítulo 8, capítulo 9, paralítico, capítulo 10, o Jesus, o bom pastor, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, capítulo 12, esse aqui, o que eu acho mais importante, eu acho importante dois assuntos aqui. Eu acho importante o assunto quando esta mulher, Maria de Betânia, ungiu Jesus. E alguém murmurou e disse, não fique, não retenha. Deixe ela fazer, porque ela está ungindo meu corpo para o sepultamento. Tá vendo? E isto, capítulo 12, mas no capítulo 12 também tem os gregos que vêm procurar Jesus. Outra ocasião eu falo para você sobre esses gregos. E Jesus, no capítulo 3, lava os pés dos apóstolos. O capítulo 14, Jesus conforta os discípulos e assim sucessivamente. Aqui eu termino mais essa aula e nós só temos mais uma. Deus abençoe. Até a próxima.